Bem-vindos a mais um vídeo. Obrigada por estarem aí ao fim de 2 meses. Foi um interregno de 2 meses sem gravar nada aqui para o canal, sem fazer atualizações nenhumas. Portanto, obrigada por estarem aí. Vou finalmente ganhar vergonha na cara e fazer a atualização parcial das leituras dos últimos tempos. Parcial porquê? Porque eu pensei inicialmente fazer a atualização das leituras de... O último vídeo foi as leituras de 10 de junho e fazia agora julho, agosto e setembro. Mas não vai acontecer, não vou juntar 3 meses num vídeo só. Não é que eu tenha feito muitas leituras porque não fiz assim tantas quanto isso, mas de qualquer das formas acho que seria muito para um vídeo só. Então vou falar das leituras de julho e de agosto e setembro. Fica para outro vídeo. Ok? Bora lá? Vamos lá. Primeira obra, concluída em julho. As Primas de Aurora Venturini, uma obra estranha. Uma obra estranha porque nós temos aqui uma narradora que é uma miúda com deficiência, com incapacidade, que está inserida numa família em que existem vários outros elementos do sexo feminino com deficiência, incluindo a irmã. A irmã tem uma deficiência profunda, está numa espécie de cadeira de rodas e tem atraso mental e há aqui um descritivo como é que é o dia-a-dia delas e basicamente o que nós percebemos é que elas não têm total compreensão do que se passa à volta delas, do que as pessoas fazem com elas, sobretudo elementos do sexo masculino. Elas são pessoas, mulheres vulneráveis. E para mim foi uma história não só estranha, devido à forma como a história está escrita. É escrita por uma narradora que parece ter ali alguma infantilidade, algum atraso, e tem. Há situações descritivas de situações assim nojentas, que nos deixam ali um bocadinho com a espinha arrepiada. E é uma história, para mim, foi uma história triste de ler. Além de estranha, porque é deficiências a mais, são situações estranhas em excesso. E parece não haver ali ninguém que realmente salve a situação. Para mim também foi uma história muito triste porque vemos pessoas vulneráveis a serem exploradas, a serem abusadas e a serem maltratadas. Deixem dar-vos só aqui uma ideia de como é a narrativa desta história, como é que esta narradora nos fala dela própria, da irmã. Temos aqui uma parte que fala da irmã que tem deficiência profunda, faz as necessidades, as refeições, há aqui um descritivo da nojeira toda que é estarem a uma mesa para almoçar ou jantar e ela defecar e o cheiro que fica, etc, etc. E a mãe parece que age como se nada fosse. A prima também tem problemas, os homens abusam delas, enfim. Como é que isto tudo é descrito? Qual é o registro desta história? A certa altura diz assim logo no início da obra. A Bettina sofre de um mal anímico. Foi o diagnóstico de uma psicóloga. Não sei se estou a reproduzi-lo corretamente. A minha irmã era corcunda, de costas e sentada parecia um bicho marreco de perninhas curtas e braços inacreditáveis. A velha que vinha serzir meias achava que tinham feito mal à minha mãe durante as gravidezes, sobretudo a da Bettina. Perguntei à psicóloga, jovem de bigode e monocelha, o que significava anímico. Ela respondeu-me que era qualquer coisa relacionada com a alma, mas que eu só a entenderia quando fosse adulta. Porém, adivinhei que a alma seria semelhante a um lençol branco que estava dentro do corpo e que, quando se manchava, as pessoas se tornavam idiotas, muito como a Bettina e um bocadinho como eu. Quando a Bettina dava voltas em redor da mesa a fazer rum-rum, comecei a reparar que arrastava uma pequena cauda, que saía pela abertura entre as costas e o assento da cadeira ortopédica e disse a mim própria que deveria ser a alma a escapulir-se. Mais à frente, quando chegava a hora das refeições, eu tinha de alimentar a minha irmã e errava de propósito no orifício e metia a colher num olho, numa orelha, no nariz, antes de chegar à bocarra. Ah! Gemia a suja infeliz.
Eu agarrava-a pelo cabelo e metia-lhe a cara no prato e ela então calava-se. Que culpa tinha eu dos erros dos meus pais? Planeei pisar-lhe a cauda da alma. O relato do inferno conteve-me. Eu lia o catecismo da comunhão e não matarás ficava gravado em mim. Mais uma pancadinha hoje, outra amanhã, faziam crescer a cauda que os outros não viam. Só eu é que a via e regozijava-me com isso. Esta narradora não estava propriamente sensível às dificuldades e à deficiência da irmã e aparentemente também mais ninguém estava. A certa altura fala da prima Karina. A tia Nené e a minha prima Karina. A Karina suplicou-me que ficasse com ela nesse dia e nessa noite e até à manhã seguinte porque tinha medo. Fiquei. Confesso que os seus 6 dedos e a estupidez dela me enojavam. Contou-me que quando estava na cozinha da casa, que era como eu já contei antes, grande e soalheira, aparecia o vizinho da outra quinta e começavam a beijar-se. Dava-me cada beijo e depois despiam-se pela metade e ele apertava e ela não sabia porque é que lhe doeu o pipi. Na primeira vez e lhe saiu muito sangue, mas não avisou a mãe, que era a minha tia Ingrásia. Mulheres com muita dificuldade em se defenderem de homens que abusam, que exploram, que não protegem, que não têm ninguém que as possa valer e que estão sujeitas ao que acontecer. E o registro é todo muito assim, é uma escrita imatura, ou seja, a personagem em si revela imaturidade e é tudo muito estranho, tem muitas partes algo nojentas. É uma família muito disfuncional, basicamente. Existem comentários no Goodreads em relação a esta obra e até blurbs na própria obra que falam desta obra como sendo engraçada, como tendo humor. Eu sinceramente não vejo onde é que há aqui humor e em que momentos é que as pessoas se riram, porque eu acho que isto é tudo muito triste. Eu acho que se calhar depende de como é que se vê, que leitura se faz desta obra, mas eu não consegui em momento nenhum achar graça. Está aqui um blurb de uma, acho que isto é uma revista, que diz: monstruosa e genial, de uma comicidade hilariante. Hilariante? Não entendo. Não sei. Se me faltou aqui alguma coisa na leitura que eu não percebi como é que isto é hilariante. Um livro meticulosamente feminino, corpóreo e visceral, que joga com a miséria, roça o terror e triunfa. Ora, com esta já concordo. Com esta já concordo. Roça o terror, sim, a não ser que uma pessoa não tenha coração e acho que isto é cómico. Esta desgraça toda, esta miséria toda. Enfim, foi uma leitura estranha que eu não posso recomendar porque isto não vai de encontro aos gostos de muita gente. Não é para toda a gente e eu própria fiquei ali a matutar nesta história a pensar o que é que eu achei disto no final. E a conclusão que cheguei é que é uma obra que eu gostei de ter lido, mas não gostaria de ler muitas obras assim. Ok. Foster, da Claire Keegan. Na edição portuguesa esta obra chama-se, se não estou em erro, Acolher. E tem uma capa lindíssima. Esta também é bonita, mas a da edição portuguesa é lindíssima. É um conto. Esta autora escreve essencialmente contos e novelas. E por motivos diferentes também é uma obra que eu no final fiquei a refletir sobre ela. Porque por ser tão breve, eu inicialmente senti que precisava de mais. Queria mais história, queria saber mais desta menina. Mas refletindo bem, eu acho que está aqui tudo o que precisa, o que deveria estar. Nós temos a história de uma menina que vive com o pai e com a mãe. Uma família humilde e vamos percebendo algo negligente no que toca ao carinho que não dão a esta menina. E a certa altura e sem qualquer explicação e sem qualquer pré-aviso, o pai deixa a menina numa família, uma espécie de família de acolhimento com um casal que não tem filhos. Mas não lhe explicam nada, deixam-na lá e depois vimos buscar. Em alguma altura o pai há de vir buscar. E ela fica. E pela primeira vez na vida ela recebe atenção, recebe amor, recebe carinho. É muito cuidada, é muito bem alimentada. Os seus interesses são acautelados. E no final ela reconhece isso. Ela reconhece
consegue identificar aquilo que nunca tinha vivido antes, mas o pai acaba por ir buscar. E mais não digo, é uma história muito ternurenta, muito fofinha. Eu já tenho ali mais uma obra da autora para ler e estou muito curiosa com o trabalho desta escritora. Percebo porque é que tanta gente gosta tanto desta obra. Novamente, também não acho que seja uma obra para toda a gente, exatamente porque é uma obra muito curta e eu acho que é importante no final fazermos alguma reflexão sobre o que aqui está, porque não está aqui tudo... eu não queria usar esta palavra, acho uma palavra um bocado feia, mas vá, escarrapachado, não é? À nossa frente, não está aqui tudo dito com todas as palavrinhas. Acho que merece uma reflexão sobre o que é contado. Portanto, é uma obra bonita, recomendo, mas se calhar não é para toda a gente. Depois, uma autora que eu começo a ficar convencida que não é para mim. É a terceira obra que eu leio desta autora, ainda vou ler uma quarta porque eu tenho na estante, mas não estou nada convencida. Falo de Annie Ernaux, Prémio Nobel da Literatura 2022. É a terceira obra. Li O Acontecimento, dei-lhe 3 estrelas, não sei nada especial. Li O Jovem. O Jovem é uma obra que eu não recomendo a ninguém comprar aquilo. Se tiverem curiosidade, peçam a alguém emprestado ou vão à biblioteca ou qualquer coisa assim, porque aquilo é meia dúzia de páginas. Com muitas folhas em branco, com muitas fotografias, com biobibliografia da autora, com espaçamentos enormes, enfim. E li esta. Foi-me oferecida, não saí da minha noite. Que conta a história de Annie Ernaux durante o período em que a mãe estava doente com Alzheimer e, entretanto, falece com a doença. A mãe esteve internada, esteve hospitalizada. Depois foi feito o diagnóstico de demência e ela relata aqui os domingos em que ia visitar a mãe, como é que era no sítio onde ela estava hospitalizada. Ela creio que estava hospitalizada primeiro num hospital, mas depois foi para uma instituição privada, assim, uma espécie de lar. E é o relato desse período, mas o que eu noto sempre em Annie Ernaux, apesar de ela estar a falar da própria vida, neste caso da mãe, da doença da mãe, com a qual supostamente ela tinha uma boa relação, pelo menos não há aqui relatos em contrário, não senti nunca que houvesse carinho, que houvesse grandes sentimentos. É muito factual, aconteceu isto, eu disse aquilo, ele veio os biscoitos e ela comeu ou não comeu, ou tinha a fralda suja e cheirava a bosta, vá, no quarto, e depois percebi que era a gaveta que tinha não sei o quê de outro idoso, e que é tudo muito... Aconteceu isto, aconteceu aquilo, vi isto, ela disse aquilo, aconteceu desta maneira e daquela. Não há sentimentos, não senti propriamente a dor de ver a própria mãe a definhar e a morrer, no fundo. Acho-a muito fria. Acho que esta autora é muito fria. E não me agrada. Não me agrada. Não consigo imaginar como é que é esta autora a escrever ficção. Mas se for como na não ficção, acho que as personagens dela só poderiam ser muito flat, muito planas, muito desinteressantes e sem estrutura, sem profundidade. Porque o que eu vejo na não ficção não me diz muito. Não me diz mesmo. Depois, custou-me imenso ela fazer aqui referência ao facto de, no sítio onde a mãe estava, pelos vistos ninguém tinha grande preocupação com os pertences dos idosos, então desapareciam os óculos graduados, para os idosos enxergarem. Os óculos desapareciam, ninguém queria saber. Perdeu, desapareceu. Paciência, nem sequer se responsabilizava, ninguém encontrava uma solução. Perdiam as dentaduras dos idosos, quer dizer, é importante, não é? Para eles mastigarem, para comerem. Desapareciam dentaduras. Nem a autora, nem quem trabalhava nestes sítios se importava minimamente. Desapareceu, paciência. Está para morrer para breve também. Paciência, não é? Não há... É um bocadinho esta atitude. E eu só pensava, mas ela não transferiu a mãe para outro hospital, para outra instituição, para outro lar, para outro sítio qualquer? Então, quer dizer, as coisas desaparecem, coisas importantes, não é uma peça de roupa ou uns sapatos. São facilmente substituíveis. Era a dentadura, eram os óculos.
E ela não está nem aí. Olha, paciência. Era um bocadinho esta atitude. Enfim. Passando à frente. Entretanto, fui para um autor com a ideia de... vou ler um autor asiático. Literatura asiática. E peguei em Kazuo Ishiguro. Os Despojos do Dia. Foi a minha estreia com o autor. E o que é que eu percebi? Isto não é propriamente um autor asiático. Ou seja, isto não é literatura asiática. Kazuo Ishiguro, efetivamente, nasceu no Japão. Tem descendência japonesa. Mas ele é britânico. Vive em Inglaterra desde muito pequeno. E esta obra em particular, não sei as outras, mas esta obra em particular é muito British. Isto é muito britânico. Numa pequena biografia que está aqui na obra, diz: Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki, no Japão, em 1954 e vive na Grã-Bretanha desde os 5 anos. E percebe-se. Eu acho que a cultura dele é muito britânica. Nós temos aqui a história de um homem, que se ele se chamava Stevens, que era um mordomo. Toda a vida foi mordomo e era obcecado com a perfeição na profissão. Nada podia falhar. A vida dele toda girava em torno de ser mordomo. O pai dele já tinha sido mordomo. O pai dele morreu praticamente a trabalhar. Caiu para o lado, tipo, um dia ou 2 antes de falecer. E quando isso aconteceu, este mordomo, o que o preocupava era o patrão dele, aquele que quase prestava vassalagem. Estava a receber pessoas importantes e ele tinha que descer ao piso para fazer o seu trabalho e servir quem ele tinha de servir. E o pai, olha, paciência, já morreu, já morreu. É a história de vida, a história de vida, sim, de certa forma, a história de vida deste homem, deste mordomo, muito, com um comportamento e uma personalidade muito peculiares. Esta história passa-se em Inglaterra, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, há aqui todo um contexto histórico que é relevante porque este mordomo prestava vassalagem, servia, não prestava vassalagem, ele servia a um homem em particular durante muitos anos. Serviu numa casa e ele considerava que ele tinha muito orgulho no trabalho que prestava, porque ele entendia que estava a servir pessoas importantes, que faziam coisas importantes. E só muito mais tarde é que ele começou realmente a refletir um pouco sobre esse homem para quem ele trabalhou, as relações que esse homem tinha e se seriam assim tão benéficas e tão inocentes para o país e para o mundo quanto ele inicialmente achou que seria. Portanto, é a história de um homem que deu tudo, que deixou de ter vida familiar e pessoal para ser o mordomo perfeito, que implicava com... não sei qual era o cargo que lhe davam, mas era uma espécie de mordomo mulher, não é? Que tinha também várias serviçais a seu cargo e que trabalhava com ele. Eles picavam-se muito, porque ambos tinham a mania da perfeição. E ela, a certa altura, lá percebeu que se calhar era boa ideia ter vida pessoal e vida familiar, porque os anos iam passando e ele nem se percebeu. E deixou-se mesmo ficar sozinho. E nós aqui, apesar de termos a história de um homem, acabamos por ter talvez um retrato de uma sociedade, porque novamente temos aqui um contexto de pós-guerra. É uma história que não tem grandes ações, não tem grandes acontecimentos, mas gostei da escrita e gostei, de uma forma geral, gostei da obra em si. Depois, peguei numa obra que comprei este ano na Feira do Livro de Lisboa, e aí para mim, de um autor do qual eu ainda só tinha lido uma coletânea de contos há muitos anos, já não tenho grande memória, e queria ler mais dele. E aproveitei a iniciativa que a Catarina, do Instagram Cat Classics, da conta Cat Classics, do Instagram, ela desafiou-nos a ler literatura africana, de autores africanos, durante o mês de agosto. E eu pensei, ok, nem é tarde nem é cedo, é isso mesmo que eu vou fazer, vou pegar em Onjaki. E li este Bom Dia Camaradas, uma obra curtinha, um romance curtinho, muito enternecedor,
que é um retrato não de Inglaterra pós-guerra, mas de Angola. Angola pós-colonialismo. Nós temos aqui, pela voz de um menino, um retrato do que é Angola depois de os portugueses terem abandonado o país. E uma Angola que já é governada por um presidente angolano, portanto, supostamente está muito melhor, porque os portugueses já se foram embora, mas se calhar não está assim tão bem quanto isso. Este menino tem uma tia portuguesa não, uma tia que vive em Portugal e que vai visitá-lo. E ele fica muito surpreendido porque ela leva imensas coisas e muitos chocolates. E ela parece que, ao contrário do que acontecia em Angola, em que eles só conseguiam ir comprar a comida, era racionada, não é? Eles não me lembro como é que eles chamavam, não eram cartões de abastecimento, cupões, era uma espécie de cupões de abastecimento que eles tinham, e só conseguiam comprar dentro daquele limite. E a tia aparentemente tinha muitos cupões, ou não sabiam o que é que se passava, porque ela levou-lhes imensos presentes. Claro, porque em Portugal não havia essas restrições, não era? Ao consumo de bens essenciais, não havia. Em Angola, apesar dos portugueses já terem abandonado o barco, as dificuldades existiam. Era necessário prestar uma espécie de vassalagem ao presidente. Quando o presidente passava no carro, havia toda uma locomotiva. Toda a gente tinha que parar. Paravam carros, paravam de andar, parava tudo para prestarem os seus respeitos, para prestarem homenagem e para não serem considerados uma ameaça. Qualquer movimento podia ser considerado uma ameaça ao presidente. Coisas deste género. Portanto, temos aqui um retrato em forma de ficção, em forma de romance do que era Angola pós-colonial. Gostei muito. Depois, em agosto, a Silvéria desafia-nos a ler BDs, novelas gráficas, quadradinhos, de uma forma geral, e eu peguei neste, Comer, Beber, do Rancávia e do Filipe Melo e do Roncávia. Um livrinho que eu comprei, sem saber nada dele, no site da Penguin, logo a seguir à Feira do Livro deste ano. A Penguin fez descontos de 40%. Eu aproveitei e comprei esta novela gráfica, porque as novelas gráficas são carotas, então com 40% eu não hesitei. Não sabia nada da obra. Fiquei a saber que se lê em 20 minutos, para aí, acho que não é mais do que isso, e tem duas histórias muito distintas. Uma tem a ver com a parte do comer e outra com a parte do beber. A primeira é a do beber, creio. Basicamente temos aqui um casal com um bebê que passa dificuldades. 1917, eles têm uma criança muito pequenininha e vê-se esta família carenciada a tentar fazer comida para a família toda com uma batata. E depois dá um salto a 1935, em que este homem já conseguiu abrir um restaurante dele, e é um restaurante de sucesso, muito bem frequentado, com exceção dos nazis, que lá vão e que causam transtorno e que gritam e que ele não tem outro remédio senão servi-los a contragosto. Até que, a certa altura, por conta dos nazis, este homem e esta família perdem o seu ganha-pão. E este homem mostra uma resiliência enorme e a reação dele foi ir a um cofre buscar uma caixa, uma garrafa que ele tinha guardado. Uma garrafa de quê? De champanhe, que ele tinha guardada num cofre. No seu popular e muito frequentado, com grandes filas, no seu restaurante. Depois temos uma história que tem a ver com o comer, do título, que é um guarda de uma prisão que faz uma porradona de quilómetros para ir ter com uma senhora que ele ouviu falar que faz as melhores tartes de maçã e espera horas a fio porque a senhora já deixou de fazer tartes de maçã, já não quer fazer tartes de maçã para ninguém, mas ele insiste que não sai de lá sem a tarte de maçã e ela lá acaba por lhe fazer a tarte e depois nós percebemos que a tarte é para ele levar ao filho da senhora, que é presidiário e que está no corredor da morte.
E esta segunda história tem uma curta-metragem no YouTube, que eu gostei muito de ver, é 90% fiel à história do livro. E basicamente é isto. Para mim ficou a desejar. Fiquei um bocado desiludida, um bocado grande, desiludida com esta obra. É mesmo muito curtinha. E com 2 histórias, enfim. Segue-se de um autor português, porque estava aqui a faltar a literatura portuguesa, o conto da Ilha Desconhecida de José Saramago. Eu comprei esta obra em segunda mão. E dizia, fiquei super entusiasmada porque diz ilustrações de Bartolomeu dos Santos. Só que ilustrações é só a ilustração da capa e depois tem mais uma cá dentro. E é isso. As ilustrações. Tem aqui uma ilustração de um rei. Porquê? E à frente é um barco. Né? Porquê? Nós temos aqui a história de um homem que põe na cabeça que vai desbravar pelo alto mar, vai desbravar terreno, por assim dizer, e vai descobrir uma ilha desconhecida. Ele está confiante que existe uma ilha desconhecida e ele precisa de um barco para lá chegar. Ele vai bater à porta de um rei e vai praticamente exigir que esse rei lhe arranje um barco, porque ele não tem barco, para chegar a essa ilha. E ele tem muita atitude. Ele quase que exige o barco. E o rei lá acaba por lhe conceder o dito cujo. Sem tripulação, ele diz, não há tripulação nenhuma, porque não existe ilha desconhecida nenhuma. O que há para conhecer já foi descoberto. Mas pronto, como ele insistiu muito, lá arranjou o barco. E a história começa assim. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. Não há forma melhor de abordar um rei, não é? A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele. De cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldraba de bronze se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a sussurrar. Que rei temos nós, que não atende? É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então lá foi, perante a insistência deste homem, a bater à porta das petições, que era a porta que não interessava nada ao rei. Ele lá decidiu, vamos lá abrir a porta, ver o que é que este fulano quer. E perante a insistência e a pressão popular, este rei lá acaba por conceder um barco para este homem ir navegar. O homem acaba por ser acompanhado por uma senhora, que era a senhora aqui da limpeza? Eu acho que era a senhora da limpeza, que decide acompanhá-lo. Ela trabalhava para o rei. É a mulher da limpeza. Diz assim, vou-vos ler um pouquinho. Tem aqui umas citações, talvez reconheçam um excerto disto. Esta leitura não é a coisa mais fácil deste mundo, porque a pontuação é mesmo, enfim, mudando falas, mantém-se tudo na mesma linha, separado por vírgulas, enfim, José Saramago, não é? Mas vamos lá, ver se eu consigo ler isto como deve ser. Diz a senhora, a mulher da limpeza. Que pensas fazer se te falta a tripulação? Ainda não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca e tu e eu tens com certeza um mistério, um ofício, uma profissão, como agora se diz. Terei se for preciso, mas quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou quando nela estiver. Não o sabes? Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as piugas dos pajens e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo o homem é uma ilha. Eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos se não sairmos de nós. Não sei se reconhecem esta citação. Esta obra está sujeita a várias interpretações, mas, a meu ver, tem a ver com o autoconhecimento, não é? O sair de nós próprios, o explorar o mundo, ou o nosso mundo interior, ao mundo à nossa volta, para nos conhecermos melhor a nós mesmos. E não deixa de ser interessante
que esta obra foi publicada anos depois de o próprio José Saramago ter saído de Portugal e ter ido viver para a ilha de Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Ilhas Canárias. Não sei, olhem, gostei muito de conhecer mais uma obra de José Saramago, agora só me faltam outras 500. Mas eu chego lá, a obra completa deste autor, que eu adoro. Voltando à literatura africana, peguei neste Os Vivos e os Outros, de José Eduardo Algueluz, um autor angolano, com muitas obras publicadas em Portugal e no mundo. E eu tenho alguma dificuldade em ler esta obra, porque esta obra é um pouco estranha. A premissa. Ilha de Moçambique. Temos um conjunto, dezenas de escritores africanos, de vários países, que se reúnem numa ilha durante uns quantos dias para um evento literário. Um evento literário entre escritores, leitores, para conversas, para debates, para falar de literatura, falar de muitas coisas. Um evento que entusiasmou muita gente porque era muito raro estes eventos acontecerem em África, eventos literários. Mas, a certa altura, acontece um temporal. E por questões meteorológicas, a ilha onde todos estes escritores se reuniram deixa de estar acessível a quem vem de fora. E quem lá está deixa de conseguir sair. Perdem-se as comunicações, não há telemóveis a funcionar, não há internet e não há como saber o que é que se passa lá fora e o que é que aconteceu. Manda assim uma vibe de Agatha Christie, não é? Mas pronto, não é bem... Não há nenhum crime propriamente dito por resolver. Nós temos aqui várias situações, vários tipos de conversas, várias personagens, escritores que falam da sua obra, que falam da obra de outros escritores. Há aqui uma certa crítica, eu fiquei com a sensação que o autor aproveitou escrever esta obra para fazer crítica ao mundo internacional, aos escritores não necessariamente aos escritores, mas aos jornalistas, à crítica internacional, que vê os autores africanos de uma determinada forma, com talvez palas, com o entendimento de que a escrita e as obras de autores africanos devem reger-se por determinadas regras, e eles entendem que não é por ser africano que tem que escrever sobre a África ou sobre um país africano em específico, não é? Mas que há talvez essa expectativa. Há escritores que a certa altura começam a ver personagens dos seus livros e começam a pensar, ou então figuras que eles conheceram, mas que já morreram, e começam-se a questionar se estão mortos, somos nós que estamos mortos, daí o título Os Vivos e os Outros. Há situações um bocadinho estranhas e conversas algo filosóficas, enfim. É uma obra um pouco peculiar, para dizer o mínimo. Vou só ler aqui um excerto de uma conversa. O construtor de castelos mostrou, com um gesto fatigado, a farta sombra que os cercava. A sombra desta molemba é a nossa prisão. Não há como sair daqui. O marinheiro ergueu-se de um salto, assustando o outro. A sombra é só uma prisão quando nos impede de ver. Estive em muitas prisões. Nenhuma com uma vista tão excelente. Uma cadeia com uma vista assim não chega a ser um lugar de penitência. É um ardil amável. O senhor acredita no inferno? Claro! É um território interior. Não se vai para o inferno, não se vai para o paraíso. Vamos com eles para toda a parte. Trazemo-los dentro de nós. Há pessoas que expandem o inferno que trazem dentro de si. Noutras, cresce-lhes um paraíso na cabeça. Muitas não chegam a desenvolver nenhum dos dois. Estas são as mais infelizes, porque nunca viveram. E em Deus? Em Deus? Sim, acredita em Deus? Para quê? Estão a ver o tipo de conversas que estas pessoas têm? Isto quando se está isolado, preso, retido, numa ilha com dezenas de pessoas, depois dá para conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Enfim, há leitores que fazem aqui, tentam assim desvendar, tentam perceber se estes escritores são realmente personagens não da ficção, mas reais. Tipo, haverá aqui um Miyakoto, que é tão amigo na vida real, do José Eduardo Algueluz? Haverá aqui uma Chimamanda? Enfim, eu não fui tão longe.
Possivelmente, quando José Eduardo Algalusa estava a escrever esta obra, se calhar pensou em escritores reais, não sei. Mas, olhem, fiquei assim com um bocadinho de ponto de interrogação na cabeça ao ler esta obra. Gostei, mas não consegui ficar uau, soberbada, porque tem aqui um bocadinho pareceu ter aqui um bocadinho de fantasia, também um bocadinho à mistura, e foi um bocado difícil de discernir o que é que estava aqui nesta obra. O que é esta obra? Na realidade, ok? Gostei de muitas passagens, gostei de muitos excertos, mas do total não consigo... Eu já não sei quantas estrelas dei, se foram 2 ou 3, mas fiquei ali na dúvida entre as 2 e as 3. E, por fim, ainda dentro da literatura africana, uma história sobre a Nigéria, da Chimamanda. Esta autora tão adorada, eu li o Half of a Yellow Sun, ouvi a maior parte em audiobook, porque a obra é muito extensa e eu não conseguia estar a pegar um livro constantemente. Temos aqui personagens muito marcantes enfim, existe uma personagem que é o Richard, que é britânico, as restantes nigerianas, mas basicamente o que eu mais gostei nesta história, ponto 1, foi a escrita em si, a escrita da Chimamanda, que é belíssima e que nos prende e que nos suscita muita curiosidade sobre o que aí vem para estas personagens e para este país. Isto fala da Nigéria nos anos 60. Mas o que eu gostei mais sinceramente, foi da relevância histórica e cultural. Porque, novamente, temos Nigéria. Em 1960, a Nigéria conseguiu a independência da Grã-Bretanha, mas a vida dos nigerianos não melhorou em nada. Poucos anos depois, o país estava completamente virado do avesso, com 2 povos distintos que criaram ali uma guerra imensa que matou muita gente. Muita gente a passar muita fome, muita criança, muita mulher a morrer, com muito sofrimento, por lutas, porque havia um povo em particular que queria a união, agregar a República do Biafra à Nigéria, e havia, porque a região do Biafra era muito rica em petróleo, portanto havia interesses, não é? E havia outra parte que queria essa separação e queria a independência do Biafra, e conseguiram essa independência. A República do Biafra existiu durante alguns poucos anos. E esse relato, essa homenagem, a meu ver, a este povo nigeriano que tanto sofreu, está aqui muito presente. Eu inicialmente pensei, Half of Yellow Sun, tipo meio sol amarelo, porque não é, o sol é luz, é brilho, então só temos meio sol. Pensei que tinha a ver com que é assim uma metáfora, mas não. A bandeira da República do Biafra tem 3 riscas, acho que é vermelho, preto e verde, se não tenho erro, deixem-me confirmar. Bandeira. Bandeira do Biafra, estás? Exatamente. Vermelha, preta e verde, e ao centro tem meio sol amarelo. Aqui não tem nenhum sol. Não, há edições que têm mesmo meio sol. E tem meio sol ao centro. Então, é isso. É esse o significado deste título. Olhem, uma história muito bonita, com personagens muito marcantes e, novamente, a parte histórica sobre a Nigéria, a guerra e o sofrimento deste povo, é tudo. Olha, e é isso por agora. Eu depois faço um vídeo com as leituras de setembro. Vou tentar não me demorar muito. Mas estas já ficam finalmente. Posso arrumar os livrinhos ao fim deste tempo todo. Não foram muitas leituras, não é? Foram só estas e foram obras essencialmente assim, mais finitas, mais rápidas de ler, porque eu não tenho andado com muita disponibilidade, então... Mas já estou muito contente com estas leituras. Foram boas o suficiente. Foi um verão muito produtivo no que toca a leituras. E é isso. Obrigada pela vossa presença aqui no canal, por terem assistido a este vídeo até ao fim. Contem-me o que quiserem das vossas leituras aqui no campo dos comentários, já leram algum destes e o que é que acharam. Vou querer saber tudo e nós vemos no próximo vídeo. Subscrevam se ainda não o fizeram e deixem like. Beijinhos, até ao próximo vídeo. Tchau!